Por que que os olhos de Léia eram fracos? A Torá não fala muita coisa, não explica muita coisa. Então nós precisamos pegar o contexto e comparar com outras situações para a gente poder chegar a algum grau de entendimento a esse respeito. Mas isso pode significar muitas coisas. Mesmo porque a palavra fraca, que é usada aqui no texto, ela pode significar gentil, ela pode significar outras coisas. Mas dentro do contexto, nos favorece a entender um pouco melhor o que a Torá quer dizer que os olhos de Léia eram fracos. E dentro desse contexto, algumas coisas nós podemos observar. Entendemos, né, que Lavan tinha duas filhas e Isaac e Rivka tinham dois filhos, né? O Esav, né, que era o filho mais velho, Yaakov, o filho mais novo, Léia, a filha mais velha de Lavan, e Rachel, a filha mais nova. Então, por uma lógica simples, é uma conjectura, é uma dedução, né? Então Léia deveria se casar com Esav, enquanto Rachel se casaria com Yaakov. Mas acontece alguma coisa nessa história que, quando começamos a comparar Esav com Léia, percebemos que a alma deles é muito diferente. Da mesma forma, quando observamos Yaakov e a alma de Rachel, eles também são muito diferentes. Nós lemos na história de Yaakov que Yaakov era um homem de tendas, era um homem caseiro, era um homem que ficava em salas de estudo, que ficava mais próximo à família. E Léia também tem essa característica de ser uma mulher de tendas, uma mulher caseira, uma mulher voltadas para Elohim, para o Criador. Enquanto Esav, ele era um homem de caça, ele era um caçador, ele era um homem de mexer com animais, né? E onde é que Yaakov conhece Rachel? Onde é que ele tem um encontro? O primeiro encontro de Yaakov, depois que ele foge da casa dos pais, que ele foge de Esav, qual é? Onde é que ele encontra Rachel? Dentro de casa? Como ele encontrou Léia? Não. Ele encontra Rachel em um poço, né, dando água para os animais. Então ela tinha muito mais vínculo em estar fora de casa, lidando com animais, do que Léia. A mesma coisa Esav. Esav ficava mais fora de casa, lidando com caça, com animais, do que Yaakov, que ficava mais em casa. Então parece que Léia, ela tem mais, ela é mais compatível com Yaakov do que Rachel. E Rachel é mais compatível com Esav. Às vezes, na questão de se ter uma família, né? Nem sempre a gente procura alguém que seja compatível conosco. Mas muitas vezes a gente procura uma pessoa que complete ou que encaixe aquilo que está nos faltando. Então pode ser que a paixão, que o amor de Yaakov por Rachel era justamente um encaixe. Enquanto com Léia, né, era muito igual, era muito parecido, era muito compatível, não tinha assim tanta emoção assim, não dava para ter uma paixão pelo que é igual. Geralmente a paixão, o amor, ele busca se encaixar naquilo que é diferente, naquilo que é ousado, naquilo que vai dar mais trabalho. A paixão precisa de energia, ela precisa de desafio. Então a maneira que Yaakov
ele via Rachel era muito diferente da maneira que ele via a semelhante a ele, Leia. E ver o mundo espiritual pode ter consequências físicas que o atual corpo humano não suporta. Então, Yaakov era um homem que tinha conexões, experiências, ele tinha projetos no mundo espiritual. Por que ele queria ser primogênito? A primogenitura que a Torá diz aqui não é só uma ligação em o filho mais velho ganhar os bens, mais bens, né, herança dobrada. Né? Tem o que de um sacerdócio? Tem o que de uma vida espiritual, de uma dedicação às coisas espirituais? Então, quando Yaakov ele era um aluno de Torá, que ele era um homem de tendas, e tendas aqui significa escola de Torá, ele já vislumbrava uma vida espiritual. Ele já conhecia isso. Enquanto Esaú conhecia o mundo da caça, o mundo das mulheres das outras nações. Totalmente o oposto de Yaakov. Então Yaakov ele já tinha uma visão do mundo espiritual. Assim como Leia, obviamente, experiências diferentes, porque Yaakov era um homem de tendas e seus pais, eles se deliciavam, eles incentivavam Yaakov nisso. Então ele tinha um apoio da família dele para ele ser um homem de tendas. Agora Leia, ela tinha um apoio de Lavan para ela ser uma mulher de tendas? Claro que não. Muito pelo contrário. Quem tinha essa tendência de seguir os ídolos, que era o caso de Lavan, era Rachel. Então provavelmente Rachel tinha muito mais apoio do pai nesse sentido do que Leia. Provavelmente Leia era uma filha problemática. E o que Lavan observava? Essa Leia é muito parecida com esse Yaakov. Esse Yaakov serve o Elohim de Abraham e de Isaac dos seus pais. Então Leia não era lá a filha preferida de Lavan, porque Lavan era um idólatra, ele tinha lá os seus serafim, as suas estatuetas de idolatria de ídolos, enquanto Rachel também cultuava os serafim, as estatuetas de Lavan. Então, quando uma pessoa ela tem uma experiência no mundo espiritual, cada um no seu nível, cada um na sua percepção, na sua consciência, na sua filosofia, etc., isso pode ter consequências físicas, isso pode ter consequências psicológicas. Então, ver o mundo espiritual, ele pode ter consequências físicas que esse corpo humano aqui não suporta. E nem a mente carnal, a nossa razão, a nossa inteligência, a nossa intelectualidade, o nosso conhecimento não pode alcançar e nem entender. A nossa carne não entende o mundo espiritual. Então, uma pessoa que ela tem a mente fomentada pelas coisas materiais, dificilmente ela vai ter um bom entendimento das coisas espirituais. Então, nós podemos lembrar da história de Daniel, né, que ele teve uma visão e depois ele ficou doente numa cama por vários dias. Depois que ele teve uma experiência espiritual, depois que ele teve um contato com o mundo espiritual, depois que ele teve uma visão das coisas espirituais. O corpo dele não suportou isso. E Daniel, ele ficou de cama por vários dias. Porque esse corpo não suporta. A alma suporta, mas o corpo não suporta. Moshe também, ele falou com o Criador no Monte Sião. E quando Moshe desceu da montanha e se encontrou com o povo, sua face estava iluminada e ele nem sabia disso. Ele não percebeu que aquele contato que ele teve com o Criador, com o mundo espiritual, fez a face dele ficar toda iluminada, toda brilhante.
Ele desceu sem perceber isso. Inclusive, Aharon e os israelitas estavam com medo de se aproximar de Moshe. Mas ele tranquilizou a todos, então eles se aproximaram o suficiente para ouvir os comandos, as leis, os mandamentos, as vontades que o mestre do universo lhe entregou. Então houve uma modificação em Moshe, no corpo físico de Moshe, esse contato espiritual que ele teve. Mas a questão aqui é os olhos de Leia, os olhos fracos de Leia. Será que os olhos fracos de Leia não tem algo a ver com essa experiência espiritual que ela tanto buscava? E ela ficava triste porque o pai dela, a irmã dela, a família dela eram idólatras. E ela ainda corria o risco de casar com Esave, que também era um idólatra. Porque quando uma pessoa ela experimenta o mundo espiritual de fato, e ela tem um certo grau de compreensão verdadeira disso, ela não quer voltar atrás mais. Ela não quer aceitar mais as coisas que a carne consegue desejar, compreender. Não quer, não aceita. Não dá para voltar atrás. Então, será que os olhos de Leia não ficaram fracos por conta desse contato? Olha, Daniel teve o contato, teve uma visão e ele ficou doente. O corpo dele não suportou. Moshe teve o contato, o corpo dele modificou, ficou brilhante. E Leia? Será que os olhos fracos de Leia não tem nada a ver com isso? Será que ela já nasceu assim? No caso de Moshe, depois que terminaram de ouvir as palavras que o povo, que Aharon, terminaram de ouvir aquilo que Moshe tinha ouvido do Criador, lá no monte, ele novamente cobriu o rosto com o véu. E ele removia o véu sempre que falava com o mestre do universo. E o cobria sempre que falava com o povo. Então, qual era o comportamento de Moshe aqui com as coisas espirituais? O que Moshe entendeu? Para mim falar com o Criador, eu vou tirar a cobertura dos meus olhos, da minha face. É óbvio que a cabeça de Moshe ficava coberta. Por isso que nós, israelitas, nós cobrimos a nossa cabeça para fazer as nossas tefilote, fazer a nossa adoração, fazer a nossa apresentação das macerot, das terumot, das matanot. Mas quando ele falava com o povo, ele tinha que cobrir a face novamente. Para falar com Elohim, a face ficava descoberta, mas a cabeça coberta. Agora, para falar com o povo, ele tinha que cobrir a cabeça para o povo suportar aquela experiência. O povo não estava pronto para aquilo. Imagina o dano, se causou um dano em Daniel, se causou uma mudança em Moshe. Imagina o que podia causar com o povo essa experiência. Moshe, ele pode ter feito isso porque o véu era equivalente a um óculos de sol. Tranquilo. Ele queria ver o Criador e queria falar com o povo adequadamente. Mas no resto do tempo ele colocava o véu. Ele cobria o seu rosto. Moshe pediu ao Criador que mostrasse a sua presença. Moshe fez esse pedido. Ele tinha esse desejo. Moshe não teria sido capaz de suportar a força total da presença elohímica. Então, ele ficou em uma fenda, protegido pela rocha, e o Adonai cobriu Moshe com a sua mão para que os olhos de Moshe não vissem seu rosto brilhando em sua presença, a face elohímica. Moshe não podia ver, Moshe não suportaria ver a face elohímica. Quando o Criador afastou sua mão, Moshe foi capaz de ver apenas as costas do Criador. Isso é figurativo, viu? Com toda grandiosidade, mas não avassaladora. Então, só a vista da parte das costas elohímicas, só isso aí já foi algo assim grandioso. Moshe só conseguiu suportar isso, e o Criador sabe isso, porque ele é que nos fez. A escritura Kadosh, os textos Kadoshim, faz questão de nos informar que os olhos de Moshe ainda eram capazes de enxergar bem. A escritura relata que os olhos de Moshe
ainda eram capazes de enxergar bem, embora ele fosse velho. Ah, mas o de Leia, não. Daniel ficou doente uns dias. Leia ficou com os olhos fracos. Talvez fosse o resultado, no caso de Moshe, talvez como resultado da mão de Elohim em Moshe, protegendo seus olhos. Elohim protegeu os olhos de Moshe. Moshe tinha 120 anos quando morreu, mas seus olhos não eram fracos, como eram os olhos de Isaac. Lembre que quando Isaac foi dar a bênção da primogenitura para Jacó, ele não conseguia enxergar, porque ele estava com os olhos fracos. Em Bereshit 26, Isaac, ele se mudou para Berseba, no vale do Gerar, e naquela noite o Criador apareceu a ele. O texto diz que os olhos de Isaac eram fracos. Era a única forma do Criador aparecer para Isaac e não causar um dano, um grande dano, já que os olhos de Isaac eram cobertos pela fraqueza, ele não conseguia enxergar muito. Sabemos que foi, em parte, a visão fraca de Isaac que garantiu a bênção da primogenitura para Jacó, porque Isaac não conseguia enxergar quem estava ali. Se ele tivesse as vistas boas, fortes, Jacó não tinha enganado Isaac e não tinha recebido a bênção. Então, em parte, foi a visão fraca de Isaac que garantiu a bênção da primogenitura para Jacó. Se o Criador tivesse deixado apenas uma pequena quantidade de sua presença ser vista, os olhos de Isaac poderiam ter sido afetados gravemente. Bastava uma fagulhinha da presença Kadosh nas vistas de Isaac, tinha causado um grande dano a Isaac. Então, os olhos de Isaac estavam fracos, então por isso a presença elohímica não causou danos a Isaac. Tanto Rachel como Leia são consideradas mulheres bonitas. Rachel e Leia não eram feias. Jacó fala claramente, está escrito claramente na Torá que Rachel era uma mulher bonita. E Leia também era uma mulher muito bonita. Mas parece que Jacó via Rachel como a rainha da beleza. Era um poder de atração muito maior. Mas será que era só o visual, a aparência física? Será que a maneira de olhar, a maneira de agir, a maneira de falar, o estilo de vida, o estilo de ser de Rachel tornava ela uma rainha da beleza aos olhos de Jacó? Porque Jacó basicamente era diferente de Rachel. E o diferente ele se encaixa, o diferente ele precisa de uma energia maior para se atrair. Mas Leia tinha olhos fracos. Então, enquanto Rachel era a rainha da beleza aos olhos de Jacó, Leia tinha os olhos fracos. Os olhos fracos de Leia, os olhos de Leia eram fracos, enquanto Rachel era bonita. Bereshit capítulo 29, verso 17. Agora, por que os olhos de Leia, eles são descritos como fracos? Será que Leia era feia? Enquanto Rachel é descrito nesse versículo como Ifat Maré, bela de ser vista, ou atraente aos olhos? Será que ela é uma Ifat Maré? Será? E será que Leia também não era bonita de ser vista? Bom, bonita de ser vista, dá gosto olhar para aquela pessoa. Será que a beleza ela se prende apenas aos traços de aparência? Será que a maneira de ser da pessoa também não causa impacto na aparência dela? Porque Leia é chamada de olhos fracos. Como que um olho pode ser fraco? Qual é a força de um olho? A maneira de Leia olhar trazia uma tristeza. Então, quando você olha para uma pessoa alegre, você acha ela bonita. E quando você olha para uma pessoa triste,
você acha ela feia. O olhar de pena, o olhar de dó, você acha aquela pessoa feia. Então, como devemos entender os olhos fracos de Léa? Como devemos entender isso? Será que ela não era bonita e por isso Esaú não se atraiu por ela para se casar? Ou será que o grau de santidade dela, o grau de kadoshidade, o grau de elevação, o grau de busca dela pelo Criador não atraía Esaú? Jacó não tinha essa percepção. Mas ele ficava assim, poxa, eu já tirei a bênção da primogenitura de Esaú. Eu já estou casando com a filha de Lavã. E agora eu vou tirar Léia de Esaú também. Então, para Jacó, isso era muito difícil. Então ele não conseguia nem olhar direito para Léia. Ele nem conseguia achar beleza em Léia. Ainda mais também tirar uma mulher que seria esposa de Esaú, já que ele tirou a bênção da primogenitura, agora tirar mais algo de Esaú, isso não fazia parte dos planos de Jacó. A palavra hebraica para fraca que está sendo usada aqui no texto, está aqui no plural, rakot, que vem de rak, forma singular, ela tem muito mais significado. Ela significa gentil também. Ela pode ser usada de várias maneiras. Então, esses olhos fracos de Léia é um tema de estudo muito profundo. Não é só uma questão de comparação de uma ser mais bonita e a outra não ser tão bonita assim. As duas eram lindas. Uma era muito alegre. Isso enfeitava a beleza natural dela, física dela. A outra era linda também. Porém, a preocupação dela, o medo dela de casar com Esaú, a decepção, a tristeza da família dela ser uma família idólatra, isso dá muito desgosto. E o desgosto tira um pouco da beleza da pessoa. Então ela fica com aquele olhar triste, com aquele olhar fraco. Léia, diferente de Rahel, estava buscando e alcançando o Elohim de Avram, Isaac e de Jacó, enquanto Rahel era voltada aos deuses domésticos de seu pai. E Lavã também amava esses deuses e os queria por perto. Tanto é que tem aquela situação, né, quando Jacó foge da casa de Lavã com a família dele, com as 4 esposas e com os filhos, com o servo, com os animais, com toda a sua riqueza. Rahel, ela rouba, né? Ela pega as estatuetas de serafim, né, dos ídolos do pai, e leva junto com ela. Ela ainda era voltada para os deuses domésticos de seu pai. Dizer que Léia tinha olhos fracos é um termo de elogio para Léia. Então a maneira que a Torá coloca isso aqui, mas Léia tinha os olhos fracos, Rahel era bonita, mas Léia tinha os olhos fracos. Isso é um elogio, isso não é uma crítica. Por que ela tinha os olhos fracos? Ela tinha os olhos fracos pela decepção da idolatria da sua família. Lavã e seus outros filhos e os seus servos e as pessoas ali em volta estavam dentro da cultura dos outros povos e isso entristecia Léia. Então quando a Torá fala que Rahel era bonita, Rahel não estava nem aí para essas coisas. E fala assim, Rahel era bonita, não estava nem aí. Mas Léia tinha os olhos fracos, isso é um elogio. É uma pessoa decepcionada com a idolatria do seu pai, da sua irmã, dos seus irmãos, de todo mundo ali.
A Torá está elogiando Léia. Além disso, ela tinha um grande medo de se casar com um idólatra, de ser forçada a casar com Esaú. Ela tinha um grande medo. Então Léia, ela é elogiada o tempo inteiro na Torá. E ela chorava. Por quê? Porque ela queria ser mãe de justos. A alma dela falava, pô, mas se eu for ter filho com Esaú, que tipo de filho que eu vou ter? Que tipo de educação que essas crianças vão receber? Que tipo de exemplo? Então ela tinha os olhos fracos de tanto chorar. E Elohim, ele viu suas lágrimas. Ele viu o choro de Léia. Então a Torá elogia Léia. E o Eterno abençoa Léia para que ela se tornasse a mais frutífera das 4 matriarcas de Israel. A mulher que mais gerou filhos dentre as 12 tribos foi Léia. Ela foi a mais abençoada. Ironicamente, foi menos chorosa que Rahel, em outra situação, que mais tarde morreu no parto, que foi profetizada por chorar por seus filhos. Quem? Rahel. Léia era chorona, tinha os olhos fracos, era triste. Rahel era alegre, era bonita. Mas com o passar do tempo, com os acontecimentos, as coisas vão acontecendo na vida. Enquanto uma buscava Elohim, a outra roubava os ídolos do pai para adorá-lo, para cultuar. E ela não se importava com essas coisas, no caso de Rahel. Depois quem chorou foi Rahel. Quem viveu menos foi Rahel. Quem foi mais bem-aventurada? Quem foi mais abençoada? Léia. Léia era a Ishá escolhida através da qual Mashiach nasceria. Mashiach vem de Léia. Seus olhos fracos e seu apelo ao Criador podem ser uma pista de que ela teve um encontro com o Criador em algum momento de sua história, ao ponto dela ficar convicta do que era certo e do que era errado, de qual casamento era o casamento certo e de qual casamento era o casamento adequado. O certo era casar com Esaú ou o certo era casar com Yaakov? Então Léia já tinha essa consciência. Olha o nível espiritual dessa mulher. Olha a visão dessa mulher. Olhos fracos. Aqui está sendo um elogio. É a tristeza pelo pecado. A tristeza contra a idolatria. É um elogio. Rahel, ao contrário, era apegada às estátuas do serafim de seu pai. Enquanto Léia olhava para o Criador. Os olhos de Rahel eram lindos, mas ela não conseguia ver o caminho elohímico. Os olhos de Rahel eram lindos, mas ela não conseguia ver o caminho elohímico. Ela tinha dificuldade nisso. Já os olhos de Léia eram fracos, mas ela via claramente qual nome deveria ser exaltado. Viu a diferença? Rahel estava sempre vendo, mas nunca percebendo. Ela estava sempre vendo, mas nunca percebendo. Os olhos de Léia eram fracos. E ainda assim, lemos em Yeshayahu 29:18, de escuridão, da escuridão em escuridão, os olhos dos cegos verão. Duas linhagens de realeza estavam destinadas a descer de Léia, a sair de Léia. A família real de Eudá, de Judá, que deveria vir o rei Davi e Mashiach, vem de onde? De Léia.
E a linhagem espiritual também, o sacerdócio, Levi, de quem descenderia Moshe. Moshe é descendente de Léa. E Arão e os Coanim, como sua mãe de coração terno, ambas as casas de Israel derramariam lágrimas de preocupação pelo bem-estar de Israel. Então que nós temos algo grandioso para a gente aprender, né, com esse shiur, com essas matriarcas, com esses patriarcas, e aplicar em nossas vidas. Quando nós estamos fazendo Teshuvá, e nós aprendemos esses pequenos detalhes da Torá, essas nuances, essas coisas que ficam ocultas e escondidas na Torá, isso muda o nosso coração, muda a nossa percepção, muda o nosso poder de julgamento, a nossa crítica, mexe na nossa humildade. Isso aqui começa a nos colocar em caminhos que nos levam ao Criador, a uma vida espiritual plena, a uma techuvá verdadeira, de mudança de alma. Não uma techuvá para eu ter conhecimento, para ficar brigando na internet, ficar derrubando outras religiões e dogmas. Isso é errado? Não. A gente tem que derrubar mesmo. Nós temos que derrubar a mentira, seja ela onde ela estiver. Mas ter um conhecimento nesse nível liberta a nossa alma. Uma coisa é você querer libertar o mundo, querer ganhar o mundo. Outra coisa é você libertar a sua alma, libertar a sua família. É você realmente ser um instrumento na mão do Kadosh. Baruch Hashem, Shalom, Shalom e até o próximo Shiur.